maior queixa de dor no brasileiro é dor na coluna. Em primeiro lugar vem dor lombar, nessa região, essa curvatura inferior da coluna, pelo fato de carregar peso, o fato de ficar sentado, toda a pressão é exercida em cima dessa região. Em segundo lugar vem coluna toda, queixa de dor na coluna toda. E a partir daí você tem dores em membros inferiores, em terceiro lugar principalmente joelho. Depois a gente volta para a região cervical e depois nós vamos de novo, a quinta queixa de maior dor no brasileiro é dor em ombro, principalmente. Então, das 5 maiores queixas de dor no brasileiro, 3 são coluna. A coluna, de uma forma geral, ela tem 4 curvas fisiológicas. Ela tem uma curvatura cervical, né, que nós chamamos de lordose cervical. Ela tem uma cifose dorsal, uma lordose lombar e uma cifose sacral, na região do quadril. Isso são curvas fisiológicas que surgem na medida em que o indivíduo começa a desenvolver. Quando a criança começa a andar de gato, ou deitada de barriga para baixo, ela começa a levantar o pescoço para olhar o ambiente. Aqui começa a surgir a cervical. A curvatura dorsal ela surge quando a criança começa a se sentar. Então, para equilibrar o tronco, a criança ela acaba forçando essa região a cervical e formando a dorsal. Quando a criança começa a andar, surge a região lombar. Todas essas curvas surgem como um mecanismo de compensação biomecânica para distribuir melhor o peso corporal e dar equilíbrio ao indivíduo. Cifose e lordose são curvas fisiológicas. A hipercifose é uma acentuação da curvatura dorsal, que a gente chama de corcunda, né? O indivíduo é corcunda, então ele tem uma acentuação dessa curvatura dorsal. E a curvatura lombar é uma hipercifose, quando fica com um bumbum muito empinado e tem uma acentuação da curvatura aqui na região inferior da coluna. Isso geralmente ocorre, essas curvaturas geralmente ocorrem por encurtamentos musculares, por discrepâncias musculares, e com isso levam a mecanismos de deformação do tronco. É um desvio lateral da coluna. Olhando de frente, né, ela deveria ser reta. A escoliose é uma deformação lateral da coluna. Então, ela pode se acentuar e ela pode surgir em vários níveis, né? Região lombar, dorso lombar, dorsal, cérvico, dorsal e cervical. Você pode ter pacientes com 4, 5 curvas como mecanismos de adaptação. Um dos fatores principais é a discrepância de comprimento entre as pernas das pessoas. Todo mundo tem diferença de comprimento de uma perna para outra. E isso pode variar de milímetros até centímetros de diferença de uma perna para outra. Quanto maior for a diferença, maior é o desequilíbrio na pelve, o indivíduo vai ficar com a pelve torta e, como mecanismo de adaptação para equilíbrio, a coluna se entorta e forma a escoliose. Comento muito com os meus alunos o seguinte: o olho azul, para passar hereditariamente de pai para filho, é muito difícil. Agora, as alergias, as doenças, os encurtamentos, as deformações, todas passam. As porcarias todo mundo acaba adquirindo. Você tem desde malformação congênita, por exemplo, as vértebras nascem, elas têm que ser separadas. Elas podem nascer soldadas umas às outras. Ela pode ser deformada, ela pode nascer em cunha. Ao invés dela ser compridinha, achatadinha, ela fica com um bico num canto. Isso desequilibra a coluna toda. Você pode ter crianças que nascem com paralisia, ou têm uma paralisia quando são crianças ainda, ou adultos que sofrem algum tipo de paralisia, e a coluna também deforma porque a musculatura que dá sustentação para a coluna acaba, como paralisada, fica sem força e desaba a coluna daquele lado. Na maior parte dos casos, eles surgem
ou por alteração muscular, como eu falei, encurtamentos musculares, por má postura, né, por a forma que o indivíduo dorme, a forma que o indivíduo trabalha, a posição que ele adota para assistir televisão ou para fazer o lazer, acaba desenvolvendo uma deformação na coluna. Problemas musculoesqueléticos, problemas de coluna, eles não melhoram com o tempo, eles só pioram com o tempo. Os ossos ficam mais fracos, a musculatura fica mais fraca e fica mais encurtada, ela fica mais rígida. E com isso, os mecanismos de compressão que já existiam na coluna, por um mecanismo de deformação, por um desvio, com o passar da idade eles só vão se agravar, eles não vão melhorar. Extremamente importante identificar precocemente os problemas através de uma avaliação física com fisioterapeuta ou com ortopedista e iniciar um trabalho de fisioterapia desde cedo. E o outro, se o indivíduo já tem um problema identificado, não dá para fazer 10 sessões, 20 sessões, é para o resto da vida. Se você treinasse 10 anos fazendo fisioterapia ou fazendo exercícios para tratar da sua coluna e parar 4, 6 meses, depois de 10 anos treinando, as dores voltam. Porque todo o benefício que você conseguiu em 10 anos, alongando, fortalecendo a tua musculatura, em poucos meses você perde quase tudo, você se descondiciona fisicamente. E com isso piora tudo. As pessoas falam, eu fiz RPG, eu fiz fisioterapia e tal, mas não adiantou nada, porque depois que eu parei, voltou a doer. E vai voltar. Se você tem um problema na coluna e não continuar fazendo exercícios para sempre, não tem jeito. Quando você parar, você vai ter dor novamente. É excelente no sentido de provocar alívio das dores, né? Para relaxar a musculatura, diminuir processos inflamatórios. Só que a acupuntura, ela não melhora a flexibilidade da musculatura, ela não vai desenvolver fortalecimento da musculatura, ela não vai desenvolver coordenação motora, equilíbrio no indivíduo. Então, a acupuntura é um acessório muito importante da terapia. O fisioterapeuta ele vai trabalhar com a acupuntura para aliviar o quadro de dor, mas só o exercício vai conseguir dar condições de estabilidade para a coluna vertebral do paciente.